E foi a primeira vez na vida, aos 22 anos de idade, que eu tive a oportunidade de acordar e ser eu o dia inteiro, sem precisar me preocupar. Isso também muda a gente. É só quando você passa por esse tipo de coisa mesmo pra entender. Desde o momento que você acorda, que você pode colocar literalmente qualquer roupa que você quiser, ao momento que você vai dormir com aquela sensação de que você foi você o dia todo. Isso é indescritível. Chegando na República, o meu único e exclusivo objetivo era arranjar um emprego. E eu tava um pouco desesperada com isso porque eu não sabia qual seria a facilidade com que eu encontraria esse emprego e por quanto tempo eu ficaria vulnerável ao ponto de ter que ajudar na República limpando porque eu não tinha dinheiro pra pagar. Mais uma reviravolta da vida. Quando eu cheguei lá, eu disse pra vocês que eu conheci o Bernardo, né? A gente não teve nenhum outro tipo de contato antes disso. Aconteceu naquele dia especificamente. Caso vocês não saibam, ele é o garotão que mora comigo hoje. Por que que a gente acabou se aproximando? Ele frequentava a República, mas morava com os pais dele. 3 semanas depois de eu me mudar, ele foi numa empresa fazer uma entrevista de emprego, acabou conseguindo a vaga e um recrutador perguntou pra ele: Meu, você não conhece uma pessoa trans que tá precisando de emprego? A gente tem vaga. E ironicamente, faziam 3 semanas que ele tinha me conhecido e eu tinha acabado de ser expulsa da casa da minha mãe. E ele me indicou. Aí o meu colega enviou meu currículo e no dia seguinte eu fui fazer a entrevista. Eu não sabia andar em São Paulo, então esse meu colega foi comigo até a empresa. Não sabia pegar metrô, não entendia muito disso. Quando eu cheguei na empresa, eu quase caí dura. Eu falei, meu, não tenho nem roupa pra trabalhar num lugar igual esse. Diferente de absolutamente todos os lugares que eu já tinha imaginado pertencente. Super corporativo, super chiquérrimo. Falei, meu, acho que não vai rolar. Não sei. Entendeu? O processo seletivo que eu fiz foi exclusivo para pessoas trans, foi feito pela Transempregos. Inclusive, se vocês não conhecem essa plataforma, é uma plataforma que divulga vagas exclusivas para pessoas trans. Vou deixar o link aqui na tela. Tinham 9 pessoas nesse processo seletivo, 7 eram mulheres trans e travestis, uma era uma pessoa não binária e uma era um menino trans. Foi um momento muito importante na minha trajetória esse processo seletivo. Na cidade que eu morava antes de me mudar pra cá, pra quem não sabe, é Jundiaí, o contato que eu tive com outras pessoas trans foi mínimo, sabe? Era muito difícil esbarrar em outras pessoas trans, assim, apesar de não ser uma cidade exatamente pequena, não é uma cidade exatamente diversa. Naquele momento, eu me vi naquela sala com outras 8 pessoas trans falando sobre suas respectivas realidades e vidas, e similaridades com a minha vida, e diferenças enormes com a minha vida. Aquele momento foi muito importante pra mim. Muito, muito, muito importante mesmo. Depois do processo, eu acreditei fielmente que eu tinha conseguido aquela vaga. Aí, ok. Fiz o processo seletivo, voltei pra casa e quando eu cheguei em casa naquele dia, uns 30 minutos depois, eu recebi uma ligação, aí eu atendi. Aí a moça falou, Gabriela, falei, sou eu. Eu tô ligando aqui da empresa tal pra dizer que você conseguiu a vaga, parabéns. Menina do céu, eu dava pulo dessa altura aqui, ó. Acho que eu nunca fiquei tão feliz na minha vida de ter conseguido alguma coisa. Foi surreal, eu nem acreditei que aquilo estava acontecendo mesmo. Depois de só 3 semanas de eu ter me mudado. Quando eu consegui o emprego, eu fiz uma coisa que eu detesto mais que tudo no mundo fazer, que foi pedir dinheiro emprestado. O Marcelo, que foi a mesma pessoa que me trouxe pra cá, inclusive um beijo. Eu amo você de paixão. Ele me emprestou uma quantia de dinheiro e com isso eu consegui comprar roupa, comprar sapato pra trabalhar. Passei a conseguir ajudar na comida da República também. Isso já foi uma virada de jogo enorme pra mim, porque eu não tava mais ajudando exclusivamente na limpeza, porque eu não tinha nenhum dinheiro. Agora eu podia ajudar de outra maneira, que é financeiramente, porque no fim das contas é tudo sobre dinheiro. É ele que faz a diferença, que faz o negócio acontecer. Queria que você nunca esquecesse que isso aqui só foi possível também por causa de você. Eu também tinha colocado na minha cabeça que eu não queria me envolver com ninguém, porque eu tava muito focada em fazer a minha vida dar certo, em me estabilizar, e isso sempre foi muito importante pra mim. Se eu tenho alguma pendência comigo ou com a minha vida, isso reflete muito nas minhas relações. Elas geralmente não funcionam porque tem alguma coisa ali comigo, primeiro, pra eu resolver. E quando eu estava mais certa de que eu não queria me relacionar com ninguém, o universo olhou pra mim e falou:
Como eu e o Bernardo tínhamos sido contratados na mesma empresa, a gente se aproximou muito por causa disso. E aí não deu outra, né? Eu confesso que de início nem tinha passado pela minha cabeça. Peraí que eu não vou falar agora. Mas aí conforme o tempo foi passando, eu comecei a perceber uma interação, uma brincadeirinha, uma gracinha. Eu falei, ai meu Deus do céu. Nosso contato foi aumentando cada vez mais. E quando a gente percebeu, aconteceu. Desde o início, as coisas fluíram de uma maneira que nunca tinha acontecido comigo. Me relacionar com outra pessoa quase sempre significava muito esforço, muita dor de cabeça, abrir mão disso, abrir mão daquilo. Na minha cabeça, então, era isso, sabe? Era difícil, era complicado. O diálogo tinha que ser uma coisa exigida, tinha que ser uma coisa cobrada. Tipo, a gente tinha que ficar se lembrando. Pô, precisa conversar, se não tá legal. Não adianta só ficar guardando. E com ele, as coisas foram só acontecendo. Por mais que eu tivesse determinado que eu não queria aquilo pra minha vida, tinha alguma coisa acontecendo ali e que eu não tava conseguindo ignorar. E eu comecei a perceber também uma preocupação muito grande, um carinho muito grande, de um jeito que eu nunca tinha experimentado, sabe? De uma forma diferente, não esperando alguma coisa em troca, mas porque ele era desse jeito. Aí, minha filha, quando a gente se deu conta, a gente já tava se relacionando exclusivamente um com o outro. A gente começou a namorar um tempo depois. Assim que eu comecei a me relacionar com o Bernardo, eu voltei a falar com a minha mãe. Um belo dia eu tava em casa, ela me mandou uma mensagem. Fiquei impressionada dela ter me mandado mensagem, porque minha mãe sempre foi muito orgulhosa, então não era alguma coisa que eu tava esperando. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Como estão as coisas? E começamos a conversar, contei pra ela de tudo que tinha acontecido, que eu tinha arrumado emprego, isso e aquilo. Eu senti quase como se tivessem me devolvido uma parte que eu tinha perdido. A minha mãe sempre foi a mulher que eu mais admirei nessa vida, o meu maior parâmetro. Então não ter ela na minha vida foi particularmente difícil. E quando ela voltou, as coisas começaram a ficar particularmente mais fáceis também. Eu decidi sair da República por N motivos e ela me ajudou inclusive na mudança. Ela me mandou uma mensagem perguntando se estava tudo bem, eu disse que não estava. Expliquei pra ela tudo o que estava acontecendo e ela falou, eu acho que você não devia ficar mais aí. Falei, mas meu, pra onde que eu vou? Nesse mesmo dia, era um dia de semana, eu trabalhava no dia seguinte, eram quase 8 horas da noite. E ela me mandou a seguinte mensagem: não tô conseguindo ficar em paz, vou te buscar e a gente vai tirar você daí. E vai eu mudar de novo! Arrumei as minhas coisas, botei tudo naquele saco preto de novo e vamos mudar de casa. Aí você deve estar pensando, não, alugou uma casa pra ela. Eu morei na casa dos meus sogros. Até hoje parece que foi um delírio o que aconteceu. Eles sempre foram muito receptivos, muito gentis, muito respeitosos, super hospitaleiros, mas de novo num espaço que não era meu. Toda vez isso, eu nunca conseguia sair. Eu tinha essa sensação de que eu estava interferindo na privacidade deles. E eu estava, porque aquela casa não era minha, eu não cresci ali, eu não tinha nada a ver com aquela família. Foi um período também difícil, mas como eu já estava trabalhando, eu já conseguia ajudar em mais coisas. Não tem conversa, não tem questionamento. Dinheiro. Acho que eu passei por coisas suficientes nessa vida pra conseguir enfiar isso na minha cabeça de uma vez por todas. No fim do dia, é tudo sobre dinheiro. Gostando ou não dessa ideia, é tudo sobre dinheiro. Então, minha mãe foi, me buscou, levamos minhas coisas pra casa dos meus sogros, me instalei lá e no dia seguinte fui trabalhar de manhã já da casa dos meus sogros, tipo, mudando de casa, assim, ó, pá, pum. A partir daí foi quando a minha vida subiu. Não vou entrar em detalhes, não adianta me subornar. Mas eu consegui me livrar de coisas extremamente específicas e de circunstâncias que estavam, assim, me maltratando por dentro de uma forma que eu nem consigo descrever. Muito obrigada, papai do céu, mamãe do céu, seja lá quem você for. Mas eu ainda tinha a preocupação de estar morando numa casa que não era minha. Tava morando na casa dos meus sogros. Quando que eu imaginei que isso ia acontecer? Eu cheguei em São Paulo, nem namorado eu não tinha. Do nada, sogros. Ai, ai, ai. E no dia 8/7/2019, nós nos mudamos pra cá. Nosso lar, nossa casinha. Foi uma coisa que aconteceu muito rápido, mas foi muito bem conversado. Demonstrou interesse, eu falei, vamos alugar uma casa? Vamos. Colocamos os pingos nos is, a gente tem uma relação, a gente vai morar junto.
E as coisas podem ser assim, as coisas podem ser assado. Enfim, estabelecemos tudo que tinha pra estabelecer, de bom, de ruim, de possibilidade, de hipótese. Estabelecemos tudo e decidimos que íamos alugar uma casa. Dia 8/7/2019, a gente se mudou pra cá. Obrigada, senhora. Ô, senhora. Obrigada, só. Mas aí depois eu abri mão dessa vida porque ninguém merece, né? Pegar um sapinho, um coronavírus. Eu vou contar uma coisa agora que pode chocar um pouco uma parte dessa família. Eu e o Ber não estamos mais numa relação, mas a gente continua se relacionando. Se eu tenho alguma pendência comigo ou com a minha vida, isso reflete muito nas minhas relações. Isso faz sentido na sua cabeça? Se a resposta for não, problema seu. Mas é o seguinte, algumas coisas quando você é trans parecem tão distantes, parecem tão utópicas, tão idealizadas, que você deixa de considerar como sendo possibilidade. Muita gente tem me perguntado, tipo, como que você é tão segura, como que você não sente ciúme. Eu sei da nossa conexão, ele sabe da nossa conexão, é daí que vem essa segurança. A gente conversa abertamente sobre qualquer questão necessária, qualquer uma. Nunca imaginei que eu fosse poder dizer isso, que eu tenho um diálogo de verdade, de não precisar ficar pisando em ovos ou de não precisar ficar pesando as coisas do que eu posso, do que eu não posso dizer. A questão de ciúmes, por exemplo, eu não sou ciumenta nem um pouquinho. É tipo, mano, como que você consegue? Eu consigo porque muito disso vem dele, da segurança que ele sempre me deu, de deixar claro que ele tá comigo porque ele escolheu tá comigo e não porque não tinha outra opção. E isso parte de ambos os lados. Eu sei que ele tem outras opções, ele sabe que eu tenho outras opções, mas a gente sabe que a gente escolheu tá aqui porque é a decisão correta. Aí você pode me perguntar, mas Gabi, e se amanhã ou depois ele se relaciona com outra pessoa e decide que vai te trocar? Bom, é um risco que eu corro. Se tratando principalmente desse aspecto, a gente sempre busca o que é mais adequado pra gente. E eu não acho que exista problema nisso de maneira nenhuma. Mas o que eu vou dizer? Se amanhã ou depois ele encontrar uma outra pessoa que não é melhor do que eu, mas que é mais adequada dentro dos critérios dele, o que eu vou fazer? Eu vou chorar? Como se eu fosse simplesmente desaparecer da vida dele, tudo isso que a gente construiu nem tivesse existido? Não é assim que a vida funciona, sabe? Ele tem feito parte dos meus dias, assim, de uma maneira tão consecutiva, tão presencial. É o que todo mundo fala, quando vai morar junto é que as coisas pioram. E não, foi quando a gente conseguiu ser mais real sobre coisas reais. Sobre o fato de que a gente não tem controle, por exemplo, sobre sentir atração por outras pessoas. Porque isso é perfeitamente natural, não é consciente. Não é como se você olhasse pra alguém e falasse, não, eu vou sentir atração por você. Uma coisa é você sentir atração, outra é você tomar a decisão de se relacionar com ela. São duas coisas distintas. Eu não teria problema, por exemplo, se ele me falasse antes, tipo, amor, conheci essa menina e queria dar uns beijos nela. Ela é da hora. Vou fazer o quê? O que isso determina? Além do fato de que ele quer dar uns beijos nela. Que ele não me ama mais? Eu não acredito nisso. Eu realmente não acredito nisso, porque eu, mais do que ninguém, sei do que a gente construiu. E uma coisa não precisa anular a outra, a menos que você queira que anule. Se você quiser, beleza. E quando a gente tá falando dessas pessoas, elas podem ser melhores ou piores umas que as outras dentro do seu critério, mas isso não determina nada a respeito de quem elas são. Só determina que você tem um critério X, Y e Z e que algumas pessoas vão se adequar dentro disso e outras não. E que poder eu tenho sobre isso? Eu tenho que ter poder sobre isso? E eu fico segura o suficiente pra olhar pra qualquer pessoa nesse mundo e falar, lute. Ah, não, mas ela vai roubar o seu lugar. Você que lute. Ah, não, mas vão roubar o lugar dele. Bora lutar. Porque é isso, sabe? Quando você estabelece o seu lugar na vida de alguém e alguém estabelece o lugar dela na sua vida, as coisas funcionam de um outro jeito. Você nem precisa dar nome, você nem precisa que seja uma coisa exclusiva, porque às vezes a gente faz mais questão da exclusividade em si
do que da relação. Porque é isso que valida as coisas, sabe? O fato de que você só tem olhos pra mim. Não. Mas a partir do momento que você tem consciência de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, acabou. São preocupações que você simplesmente deixa de ter. Depois de ter passado por tantas situações constrangedoras, de tantas situações desrespeitosas, humilhantes, que você olha, para e pensa, tipo, como que eu me submeti a isso? E aí a gente entra na questão do meu relacionamento anterior. Eu passei mais de um ano sem ser assumida. Se ele não confirmar, a gente nunca teve nada, porque ninguém sabia que eu existia. Vocês entendem a diferença? São histórias diferentes, são trajetórias diferentes. A gente estabeleceu as coisas um pro outro de uma maneira que não tem espaço pra gente duvidar dos sentimentos que a gente compartilha entre si. Não tem espaço porque foi determinado. Esse cara é parte de mim, ele é uma parte da minha vida que eu pude ser a Gabriela Saturno. E ele acompanhou essa trajetória. E não só acompanhou, como ele estava do meu lado para me fornecer tudo que eu precisei nesse tempo. Ah, Gabi, mas é por isso que você devia cuidar como se fosse o seu tesouro. Ele é o meu tesouro, ele vai ser o meu tesouro para sempre, porque eu sei do que a gente construiu. Eu amo o fato de que ele faz parte da minha vida, eu amo o fato de que ele vai continuar fazendo parte da minha vida. Uma coisa que eu queria deixar clara é que eu não quero que vocês entendam isso, tipo, ela não está numa relação, então ela tá solteira. Ninguém falou isso. Demorou? Eu não tô interessada em me relacionar com outras pessoas. Não acho que seja uma coisa que vai agregar pra mim de qualquer forma nesse momento ou daqui pra frente. Isso pode mudar, como eu falei pra vocês desde o começo desse vídeo, a nossa vida pode mudar muito. Não precisa de um ano, não precisa de 2, não precisa de 3, não precisa de uma vida inteira. A sua vida pode mudar de um dia pro outro. Eu recebi um comentário no YouTube. Era num vídeo sobre perguntas, eu tava falando sobre relacionamento, sobre família, sobre todas essas coisas. E eu recebi um comentário de um rapaz falando: poxa, que bom que você tem um relacionamento, que a sua família te apoia. Eu tinha acabado de ser expulsa da casa da minha mãe e o meu relacionamento tinha terminado. Desde que tudo isso aconteceu, eu passei a me reavaliar em tantos aspectos, inclusive nessa necessidade de exclusividade que eu tinha. De, sabe, ser a única e ser exclusiva, porque não era nada parecido do que eu tinha experimentado na minha vida. E em um determinado momento eu percebi que eu não precisava disso pra estar satisfeita com alguma coisa, pra ser amada, pra ser cuidada, pra ser respeitada. Uma coisa não é um complemento da outra. O que complementa todas essas coisas é a honestidade, é o companheirismo, é a parceria, é estar disposto pra fazer alguma coisa dar certo. E quando você tem essa disposição, tudo flui sem nenhum esforço. Muito diferente de todas as outras coisas que aconteceram comigo. De sempre ter que abrir mão, de sempre ter que pensar: ai, mas e esse e aquilo? E de sentir que você é um empecilho na vida da pessoa sempre, de sentir que você não tem espaço ali pra caber. E dela não fazer muito mais do que isso pra que você se sinta parte daquilo. Tudo isso é baseado em conversa, em parceria. Você tá ali por você e por ele também. Ou por ela, né? Depende muito do que você tá procurando pra sua vida. Recentemente eu tenho visto algumas pessoas falarem, tipo, meu Deus, como a Saturno tá diferente, ela parece outra pessoa. Ninguém veio me perguntar qual foi o meu corre. Quais foram as coisas que eu tive que enfrentar. Mas aí eu também parei pra pensar que, apesar de ninguém ter me perguntado, eu também nunca tinha falado a respeito. Eu nunca tinha conversado sobre todas as coisas que eu precisei passar pra chegar aqui hoje numa plataforma desse tamanho e dizer pra vocês que eu tô confortável pra estar aqui. Que eu estou segura o suficiente da minha vida e da minha estabilidade e de todas as coisas que eu consegui construir nesse período pra estar aqui. Eu nunca me dei essa oportunidade. Aí eu decidi me dar. Eu acho que às vezes é muito simples pra gente falar isso, né?
Ai, o fulano mudou a beça, parece outra pessoa, ai, porque a ciclana mudou. Mas parece tão simples também a gente sempre partir do princípio de que a pessoa mudou porque ela decidiu mudar. Porque, sei lá, tava cansada e ai, vou dar uma mudada aqui. E não porque a vida te submeteu a coisas suficientes pra você reavaliar tudo que você viveu até hoje. Tudo. Quando você passa por uma série de coisas assim que te colocam em posições de extrema vulnerabilidade, que te trazem essa sensação de humilhação, é muito inevitável não ser uma pessoa diferente, porque é como se a vida estivesse exigindo isso de você. É como se você estivesse separando os espaços para cada uma das coisas que existem na sua vida e avaliando conforme tudo que vai acontecendo, o que ainda pode ficar ali e o que não cabe mais. Um exemplo que eu dou pra vocês. Eu tô totalmente, 100%, 1.000.000% superada a questões de gênero e de orientação sexual. Não faz diferença na minha vida o que o outro decidiu pra ele. É problema do outro. Que direito eu tenho de determinar como fulano ou ciclana tem que viver a vida? Ou que nome ela se dá? Ou qual é o nome da orientação sexual dela e como funciona. Tipo, eu não ligo. Viva a sua vida e faça dela a sua melhor experiência. Você vai virar uma pessoa que responde por si mesma e você vai ter total autonomia para ser a pessoa que você quer ser, de qualquer forma. Quando a gente recebe esse apoio antes de conquistar essa autonomia para ser quem a gente quer ser, tudo fica muito mais fácil e a gente deixa de crescer um bando de adulto amargurado porque não pôde fazer as coisas que a gente desejava fazer. Não criem adultos amargurados, a gente não precisa de mais deles. Quanto tempo livre você tem para se preocupar com uma coisa que não vai interferir na sua vida em nenhum aspecto? Que é sobre pessoas individuais vivendo suas vidas individuais. Da mesma forma que você está tendo o direito de viver. Só que sob uma outra perspectiva. Você decidiu que queria viver assim, assim e assado, e nem todo mundo precisa suprir essa expectativa que você tem a partir da sua vida. A sua vida não é um modelo. Nossa, acho que essa é a frase que eu vou colocar num outdoor. A sua vida não é um modelo. Ninguém precisa usar a sua vida como parâmetro, porque a gente tem a nossa própria vida, tem coisas acontecendo aqui também. Todo mundo tem suas próprias batalhas, todo mundo tem seus próprios desafios. Só porque não são os mesmos que os seus, não significa que sejam mais fáceis de vencer, ou mesmo que você tenha direito de determinar como as pessoas precisam lutar. Especialmente pessoas que nem fazem parte da sua vida, que às vezes você esbarrou na internet. Você viu uma vez no ônibus e nunca mais vai ver essa pessoa. Quão magoado, quão ferido, quão sei lá que palavra usar você tá pra se incomodar com isso, com alguém gozando da própria autonomia. Se todo mundo fosse similar, seria muito fácil. Talvez a gente não tivesse tantos outros pretextos pra olhar pro outro e falar: meu Deus, eu odiei aquilo naquela pessoa. Eu não concordo com aquilo naquela pessoa. Porque se a gente fosse igual, você odiaria no outro o que também é seu. Mas a gente é diferente. É a diferença que traz essa reação. E é com ela que a gente precisa aprender a lidar. Você não tem nenhuma responsabilidade por sentir alguma coisa, mas você tem total responsabilidade com o que você faz com esse sentimento. Foi simplesmente maravilhoso pra mim estar aqui com vocês hoje. Acho que eu consegui organizar relativamente bem tudo que eu queria compartilhar. Eu tive muitos privilégios nessa vida. Eu recebi muita ajuda, não só em períodos de dificuldade, mas em períodos que tava tudo bem também. Nunca se esqueçam disso. Todo mundo que chega em algum lugar dificilmente chega sozinho. Eu agradeço de corpo e alma pelo carinho de sempre. Mesmo depois que eu saí do YouTube, muitos de vocês continuaram me acompanhando. Quero agradecer 1000 vezes por todos os filhotes que nunca desistiram de mim.